Olá, professor Ednilson aqui com vocês. Vamos resolver mais um exercício de introdução à programação. Então, o nosso problema desse exercício, fixação 8, é realmente exatamente resolver a fórmula de Bhaskara. Tá? Vi que bastante pessoas tiveram dificuldade nesse problema. Mas a solução não é complicada, a questão é que a gente tem que pensar no delta. Tá? São 3 possibilidades do delta. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, vamos entender um pouquinho esse problema para depois analisar o algoritmo dele. Tá? Vamos entender. Muito bem. Então, nós temos um problema que é solução de algoritmo usando a fórmula de Bhaskara. Para quem não lembra, uma equação do segundo grau, ela é, deixa eu dar a cor aqui, uma equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Isso aqui, todo mundo já deve ter visto, a gente já viu uma equação desse jeito. E aí nós temos a função de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara que resolve esse problema. Mas antes de sair resolvendo as raízes, tá? Então, só para a gente relembrar aqui, deixar aqui anotado, nós temos que a raiz dessa equação é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Temos que delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, essa aqui é a fórmula de Bhaskara que nós temos que aplicar. Então, o que nós vamos ter de entrada no nosso problema? O valor de A, B e C, que são exatamente o A, o B e o C, que aparecem na nossa fórmula. A questão é, delta pode dar 3 possíveis resultados. Delta pode ser igual a zero. Delta pode ser menor que zero e delta pode ser maior que zero. Por que isso implica no nosso problema? Raiz quadrada de zero é zero. Qualquer coisa mais zero ou qualquer coisa menos zero resulta em qualquer coisa. Ou seja, raiz quadrada de zero não influencia o nosso problema em nada. Então, quando nós temos raiz quadrada, o delta dando zero, esse significa que nós temos uma solução, ou uma raiz. O delta ser negativo, nós temos um outro problema. Raiz quadrada de número negativo vai ser lá um número imaginário e tudo mais. Não temos raiz quadrada de número negativo. Então, aqui nós não temos solução. Então, não tem solução. Por outro lado, o que nós temos quando ela é maior que zero? Uma raiz quadrada válida. Então, aqui eu vou ter 2 soluções, ou 2 raízes. Tá? Mas o que isso implica? Implica que eu vou fazer uma estrutura condicional e vou adequar essas fórmulas de Bhaskara. Por exemplo, aqui, quando é uma solução, então a raiz quem que é? Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta não serve para nada, porque vai ser zero, então dividido por 2 vezes a. Se for menor que zero, não vou calcular. E se tiver 2 soluções, eu vou calcular 2 vezes. Uma sendo, chamado x', né? O menos b mais raiz quadrada do delta dividido por 2a. E o x 2 linhas, que vai ser menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Bom, isso implica que
nós temos uma condição aqui, tá? Essa condição em cima do valor de delta é que vai dar sentido ao nosso algoritmo, tá? Então, é esse o detalhe do nosso problema. O restante é só aplicar a fórmula, tá? Então, vamos lá acompanhar o algoritmo e conversar mais a respeito lá no algoritmo. Agora que entendemos o problema, fica fácil para a gente trabalhar aqui o nosso algoritmo. Eu já deixei ele pronto aqui, só para a gente conversar a respeito. Declarei lá as variáveis A, B e C, delta, x1 e x2, são todos numéricos. Faço a leitura do A, B e C, que são os dados de entrada, e já começo calculando quem? O delta. B ao quadrado menos 4ac. Então, para fazer ao quadrado, multipliquei B vezes B menos 4ac. E aí eu vou tratar as possibilidades. Se delta menor que zero, não tem solução. Se delta for igual a zero, aí eu tenho uma única solução, que eu elimino lá o cálculo da raiz de zero, mais ou menos, e resolvo a equação. Então a equação ficou x1 é menos b sobre 2a. Faço esse cálculo e mostro o resultado. E faço aqui, se o delta for maior que zero, eu faço as duas raízes. Calculo tanto o mais raiz quadrada de delta quanto o menos raiz quadrada de delta. Então, se o delta for maior que zero, eu faço então os dois cálculos. Então, vocês percebam que o delta aí é função para que eu resolva as três possibilidades possíveis aí. Tá? Eu fiz aqui também um programa em C, baseado no algoritmo, exatamente como está lá. E aí vocês podem pensar, achar os valores que vocês quiserem, tá? Para testar esse programa. Tá? Então, aqui, cálculo do delta, da mesma forma que o algoritmo. Um detalhezinho é que, apesar de serem numéricos, A, B e C vão ser inteiros, o delta consequentemente inteiro. E x1 e x2 não necessariamente são inteiros, mas são valores do tipo float. Então eu já calculei aqui e coloquei um resultado do tipo float neles, porque a raiz de delta pode ser um valor float e aí vai influenciar no cálculo aqui, tá certo? Então x1 e x2 são valores de resultado float. Bom, aí basta colocar alguns dados de entrada e vocês vão observar a saída. Como exercício aí para complementar, lembrem lá, resolver uma equaçãozinha do segundo grau e testem se os valores foram corretos aí com que o nosso algoritmo conseguiu obter. Tá certo? Bom, então eu acho que ficou claro. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E ficamos por aqui, até o próximo.